pessoal, estamos aqui dando sequência ao projeto de contação de histórias de família. Está tendo uma repercussão muito boa, estou muito feliz com o resultado. E a minha ilustre convidada hoje é minha prima Vera, querida. Muito obrigada, Vera, por ter aceitado. Eu que agradeço. E vamos compartilhar suas histórias, suas memórias. Mas primeiro eu quero te apresentar. Para quem ainda não te conhece, saber quem é Vera. Vera Lúcia Guizo Nalegaca, tem 49 anos, está com 2 filhas maravilhosas. Sua formação é na formação de professores, que é o antigo magistério, e ela está como coordenadora do Estado no segmento dos anos finais, no ensino médio e na Fundação Casa. A Vera ama a sua profissão, ama lecionar, contato com os professores, com os alunos, e também o seu hobby, que são vários. A Vera é uma mulher multitarefas, e ela sabe muito bem fazer patchwork, bordados, trabalhos manuais, e agora ela está com a novidade, que é bordado francês. Só um pouquinho, estou iniciando. Isso. Você tem uma habilidade muito grande com as prendas manuais. Sim, é o preço da quarentena. Ai, Verinha, seja bem-vinda. Traga para nós as suas histórias, que estamos muito curiosos para saber. Ai, meu Deus, vamos lá. Bom, a primeira, né, é uma que retrata um pouquinho da minha infância. Eu não sou andreense, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, capital, sempre falo isso, né, brinco. Às vezes eu acho que eu vim aqui para Santo André para conhecer o Sérgio e fazer parte dessa família linda. É a única explicação. Mas o que eu vou contar é um pouquinho das minhas artes quando eu morava em São Paulo. Então, meu pai era zelador de um prédio comercial e ele cuidava, né, lá dos escritórios, e nós morávamos no 10º andar, ali na Paulista, com a Consolação, um lugar privilegiado, hoje para o jovem, né? Mas naquela época, eu criança, eu não tinha espaço para brincar, não tinha quintal, então eu tinha aquele espaço do apartamento. E criança tem muita energia, tem muita criatividade, e um dos meus hobbies era ficar olhando a janela, né? Porque lá eu via os carros, né? Via, né, as pessoas, presenciei Copa do Mundo, o pessoal fechando as ruas, presenciei na época da ditadura, então aqueles caminhões, aquela coisa toda, então eu trago muito isso na memória. Mas a história que eu quero contar é sobre um vestidinho que assim, minha mãe falava muito daquele vestido, fala até hoje, né, do que eu aprontei. Então, como eu falei, eu tinha a visão daquela janela. E ali eu olhava, carro vinha, carro ia, né, e eu falava, nossa, né, se eu jogasse alguma coisa, se eu jogasse meu vestidinho, um vestidinho azul e branco, que eu lembro como se fosse hoje, né, o detalhe dele. E eu ficava olhando, e se eu jogasse esse vestido? Aprontei, né, abri a janela sem a permissão da minha mãe, e naquele dia estava ventando muito, 10º andar, né? Obviamente que venta. E tô eu lá, e jogo ou não jogo? Jogo ou não jogo o vestidinho? Jogo ou não jogo? Joguei o vestidinho. E o vestidinho foi lindinho assim, sabe? O vento levando, indo, até cair na avenida e ser atropelado pelos carros. E aí eu falava assim, gente, eu joguei o vestido. E a hora que a minha mãe deu conta, eu já tinha aberto a janela, já tinha jogado o vestido, e que na época, para nós termos roupas, as coisas não eram fáceis. E eu lembro da bronca que ela me deu e me fez sair da janela. Sai daí! Olha o que você fez! Então acabou ficando na história
A descida, a aterrissada daquele vestido no meio dos carros, em plena Paulista, com a Consolação, foi uma graça. Então, assim, eu guardo com muita recordação essa minha arte de criança lá em São Paulo. Fico Né? imaginando, né? Eu fico vendo o vestidinho, planando assim, olha. Gente, e eu fui muito arteira, né? Não foi só, né? O vestido foi um deles, mas eu jogava sapato, eu jogava vaso, eu achava uma graça jogar aquilo, sabe? Tudo assim, eu acho. Espero que não tenha acertado nenhuma cabeça, né? Eu espero que eu não tenha machucado ninguém, mas eu guardo com um saudosismo, sabe, essa época. E tanto que eu vim aprender a brincar quando eu vim para Santo André, porque lá a gente só ficava no apartamento mesmo, né? Então, as nossas brincadeiras eram ali naquele espaço aprontando. 2 metros quadrados você tinha para brincar. Fazia muita arte, muita arte. Essa é né? Uma das que mais me marcou, porque a minha mãe fala até hoje, você tinha que jogar aquele seu vestido. Sempre quando a gente toca no assunto, ela brinca e fala de eu ter jogado o vestido e sem chance de resgatá-lo, né, em plena avenida. E ninguém entendeu, né? O que fazia aquele vestido. Da onde veio aquilo? Da onde apareceu o vestidinho azul e branco? Graças, legal. Essa é uma das, assim, curtinha, mas que retrata um pedacinho da minha infância. A outra história, essa eu já estava casada, né, já tinha tido a Lelinha, recém-formada, né, então pedagoga, vamos ler, a gente tem que ler para as crianças, ler para os alunos, ler para os filhos. E é uma pena que eu não estou com o livro aqui por conta da pandemia, ele está na escola, porque senão eu faria questão de mostrar o livro. Esse livro quem trouxe foi o Sérgio, que na época passou na delegacia, alguém vendendo, né? E ele falou, não, gente, eu vou comprar porque é interessante a gente ler para... Né? Eu não lembro se eu tinha a Vitória, mas a Valéria eu lembro bem. E aí vamos fazer aquela leitura noturna para introduzir a criança no mundo da leitura. Então vamos nós lá. E assim, peguei aleatoriamente a história. Aí, Menina dos Fósforos. Você conhece essa história? Eu não conhecia, a leiga aqui não conhecia, né? Conhecia outras histórias. Achei o desenho, falei, Lelinha, vou ler essa história para você. E eu não esqueço, eu sentada na cama e comecei, e a Lelinha ouvindo, e eu comecei a ler, ler, quando de repente eu parei. Para quem não conhece a história, vocês não têm ideia do quanto essa história é triste. Conta só um pedacinho para as pessoas saberem. Porque a menina é pobrezinha, é véspera de Natal, ela sai andando para vender aqueles fósforos, para ver se consegue algum dinheiro para a família. Ela está usando o chinelinho da avó, que é maior que o pezinho dela, ela perde no meio da neve. E aí ela senta toda entristecida porque ela não vendeu os fósforos. E ali ela começa a ter alucinações, né, visões, mas de hipotermia, de frio. Só que conforme eu fui lendo, a Lelinha, que não era boba, sabe, começou a me olhar assim, que eu comecei a chorar. Eu caí no choro. E o Sérgio falava assim, o que é isso? O que está acontecendo? A Lelinha, ela morreu! Ficou na história, essa, sabe? Ficou na história essa história. Então, você lembra como que a menininha morre? De frio, então ela vê o peru do Natal, né, que sente o cheiro da comida, da ceia, e por fim ela vê luzes e a avó dela, né, no fim a avó dela, ela vai embora com a avó,
né, que já havia morrido. Por isso que eu... E o que ela faz para se aquecer? O que ela faz para se aquecer? Você lembra? Gente, não lembro. Ela vai acendendo os fósforos. Ah, é verdade, ela vai e aí acaba tudo. Aí ela pensa na mãe que vai brigar com ela. Aí eu claro que pensei em mim. Falei, gente, será que eu sou assim? Será que eu sou desse jeito? Não. Li, essa história marcou demais. Tanto que eu contei essa história para os meus alunos. E eles falaram, Pro, você tem que contar essa história para nós. Eu levei o livro e contei, porque eles queriam saber. Porque eu contei para eles o quanto eu chorei. E eu não me recordo se na época a minha avó tinha falecido, ela estava doente, alguma coisa nesse... Minha avó paterna. E eu lembro que mexeu demais comigo. E a Lelinha conta essa história até hoje. A cara dela, né? Aquela cara da Lela, que é hilária. Ela morreu? Eu falei, não, gente, essa história. Você não sabia dessa? A minha avó contava essa história para nós. Muito triste, muito Não, triste. e eu ficava imaginando a menininha acendendo os fósforos, aí esperando acabar o fósforo. Cada vez que eu acendo um fósforo até o final, eu lembro da acendedora de fósforos. Porque eu fico imaginando como que a coitada ia se aquecer com palito de fósforo. Aí ela apagava um, ela põe o outro, apagava o outro, até acabar todos os... Meu, que desgraça. Não, gente, e aí a gente lembra da nossa infância, de frio que nós passamos, né? De coisas que a gente queria ter e não tinha. Então, quer dizer, é um turbilhão de coisas que, né, povoa a nossa mente e volta. Então, eu falei, não, essa eu tenho que contar para registrar. Nós teremos ser exemplo de mãe, né, Vera? Esse Nossa, sabe? Introduzir, né, para leituras boas, agradáveis, e a mãe chora e não consegue terminar de ler, porque eu não consegui terminar. Tamanho, eu já choro naturalmente, né? Eu choro de rir, de piada, quem dirá de história triste. Então, gente, ficou na história Nossa ideia. Essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia de você. Leituras para a Lelinha. Não, tem outras da Lé. Fica para uma próxima. Sim, essa então também ficou na história. Episódio 2, episódio 3. Legal vai ser a gente colocar ela, né? Porque a minha história, na minha visão, sim, né? E a visão da Lelinha sendo a ouvinte da história. É a melhor, é a melhor. Pergunta para ela se ela quer gravar, que a gente já põe na sequência, entendeu? Ah, eu vou falar, vou perguntar para ela. A gente põe réplica. A menina dos fósforos, réplica. E eu acho que para encerrar, uma maneira de homenagear esse trabalho maravilhoso que você está fazendo e que está eternizando, né? De uma forma... as pessoas escrevem os livros, você está gravando essas histórias. Então, é uma forma de eternizar em momentos de pandemia, de educação mediada por tecnologia, você está inovando aí o negócio, né? Legal, isso é muito bom. Estou feliz. E para registrar essa nossa última, essa você vai lembrar. Foi uma boa ação que nós fizemos, quer dizer, você e o Sérgio fez, eu participei. Estávamos em Las Vegas, naquele nosso passeio no Walmart. Lembra que o pessoal foi assistir o show e a gente não tinha nada para fazer? Onde vamos? Vamos para o Walmart. Vamos para o Walmart. Né? E seu Sérgio passeando, né? Aquela loucura, né? Brasileiro no Walmart, só quem viveu sabe o que é. E aí você vai lembrar daquela moça que corria, né? Desesperada, para lá e para cá. E a gente lembra que a gente olhava e falava, nossa, coitada dessa moça. Né? Ela tinha um bebê no colo? Ela estava com o bebê? Tinha, estava com o bebezinho no colo e a gente sentada, porque a gente já estava um caco, né? Era mais de meia-noite. Né? E aquela moça para lá, aquela moça para cá, e a gente meio sem entender. Aí foi quando nós nos dirigimos até o Sérgio. E aí o que ele fala? Que ele tinha achado uma carteira cheia de dólares. Se lembra dessa história? Nossa. E aí a dúvida era, como é que a gente vai descobrir se é a moça mesmo? E você acabou
mediano aquela conversa em inglês, porque a gente não entendia absolutamente do que a pobre moça falava. E você ajudou, né? Porque aí ela encontrou a carteira dela para fazer a compra. E eu falei, não, a gente tem que registrar essa boa ação que fizemos na terra do tio Sam. Olha que graça! Deixamos um bom exemplo, né? Que eu fiquei lembrando, né, de tantas histórias que a gente tem. E eu falei, essa a gente também vai eternizar aí nesse projeto. E isso me marcou. É interessante você refletir sobre isso, né? Porque vamos supor, qualquer pessoa poderia ter encontrado aquela carteira. Não e é? Nós não estávamos com o Sérgio na hora que ele encontrou a carteira. Não é? Olha que coisa. Então, se você foram situações, né, distintas, porque estávamos em departamentos diferentes, né? Aliás, nós estávamos sentadas, porque a gente já estava cansada, né? E só vendo a moça correndo para lá e para cá naquele desespero de ação. E diante dessa situação, nessa boa ação, eu fiquei lembrando, eu falei, não, a gente tem que registrar essa também, com muito carinho. E foi você que fez a tradução, que luxo. Gostou você poder ser o instrumento do bem? Então, não é? Então, eu falei, não, é essa que eu vou registrar, de tantas que a gente tem, né? Para bagunçar e para contar. Então, é uma delícia, é para fechar ali. E é isso, um pouquinho das nossas histórias curtinhas, né? Mas de exemplo. Você fez um pupurri, né? Infância, isso. Mãe e passeio já. Isso. Eu procurei pensar assim numa cronologia interessante para registrar. Você é maravilhosa, contribuiu muito. Imagina. É um prazer estar com você. O prazer é meu, você sabe, sempre. No que precisar, estamos aqui. E da próxima a gente conta histórias, né? Outras histórias. Eu acho que a gente tem que dar uma sequência nesse projeto, né? Histórias de família, histórias engraçadas, e aí a gente tem muita coisa para contar. Nós temos um repertório vastíssimo, né? Demais da conta. Agradeço, querida. E para quem quiser participar, quiser recomendar, quiser convidar, estão todos aí convidados a participar desse projeto, que está sendo feito com muito carinho por todos os meus convidados queridos. Ai, que delícia! Tá bom? É uma honra participar. Ai, que bom. Fico feliz. E vamos fazer mais, hein? Vamos sim. Um beijo. Um beijo, obrigada, Li. Eu que agradeço.